Olá, pessoal! Nós vamos então dar início à nossa apostila 4 de ciências. Peguem o material de vocês e vamos lá. Bom, gente, nós vamos começar falando da abertura. Ela traz um texto sobre a Copa do Mundo de Futebol. Então, a primeira Copa do Mundo de Futebol da FIFA ocorreu no Uruguai em 1930 e contou com a participação de 13 equipes convidadas, entre elas o Brasil. Em 2014, ocorreu no Brasil a imagem da nossa capa de abertura. Olha que legal! Ela mostra a cerimônia de abertura em que o pontapé inicial da competição foi dado por Juliano Pinto, um paraplégico que conseguiu dar o chute graças à utilização de um exoesqueleto. O exoesqueleto também é chamado de esqueleto externo, encontrado em muitos invertebrados, como cigarras, aranhas, caranguejos e etc. O exoesqueleto em humanos ele está sendo desenvolvido para ajudar pessoas com problemas de mobilidade, por exemplo, os paraplégicos, pessoas que perdem a mobilidade de seus membros inferiores. Então, gente, uma pessoa paraplégica, ela perdeu a movimentação dos membros inferiores, normalmente devido a uma lesão na medula na região torácica. E o indivíduo tetraplégico, ele perdeu a movimentação dos membros inferiores e superiores devido a uma lesão da medula cervical. Então, o exoesqueleto ou esqueleto externo é uma estrutura dura que objetiva a fornecer proteção e sustentação para os órgãos internos dos invertebrados que o possuem, além de proteger contra a desidratação. Os modelos de exoesqueleto para humanos têm por finalidade auxiliar os indivíduos com problemas de locomoção e são desenvolvidos por várias áreas do conhecimento humano, como anatomia humana, neurociência, robótica e mecânica. Então, nós temos aí uma demonstração de um exoesqueleto em uma exposição de equipamentos de reabilitação para pessoas com deficiência, realizada em Moscou, na Rússia, em 2015. Na atividade dessa abertura, vocês vão observar a imagem e circular o exoesqueleto da cigarra. As características e desenvolvimento dos artrópodes. Os artrópodes são um grupo de invertebrados com o maior número de representantes. Eles habitam em ambientes terrestres e aquáticos e possuem estruturas adaptadas para nadar, andar ou voar e vivem debaixo dos solos ou em copas de árvore, na água e em diversos outros ambientes. Nós vamos conhecer algumas características que definem os artrópodes. A presença de apêndices articulados. Todos os animais do grupo apresentam pernas articuladas. Além das pernas, outros segmentos são articulados, como as antenas e as peças bucais. Por isso, deve-se dizer que os artrópodes possuem apêndices articulados e não apenas pernas. Esqueleto externo ou exoesqueleto. Os artrópodes, eles possuem esqueleto externo que protege os órgãos internos. Ele fornece uma sustentação a eles, além de evitar a desidratação do animal. Esse esqueleto é trocado periodicamente durante toda a vida ou apenas durante parte do ciclo de vida dos artrópodes. Essa troca do exoesqueleto é necessária para permitir o crescimento do animal. Então, gente, os apêndices articulados são todas as pernas e o aparelho bucal e as antenas, as partes que compõem a boca dos artrópodes. Os artrópodes eles são numerosos e divididos em grandes grupos: os insetos, os aracnídeos, os crustáceos e os miriápodes.
Então, gente, nós temos uma cigarra, um exemplo de artrópode, realizando a troca do seu exoesqueleto, ou esqueleto externo. Os artrópodes eles podem ser divididos em insetos, aracnídeos, miriápodes. Exemplos de artrópodes: a lacraia, a aranha, a joaninha e o camarão. Respondam às atividades 1 e 2 e a atividade adicional 1. Introdução aos estudos dos insetos. Observe a imagem e responda. Quantas antenas este animal tem? Quantas pernas? Quantas asas? Gente, no grupo dos artrópodes, os insetos são os mais numerosos e os únicos invertebrados capazes de voar, embora nem todos sejam voadores. As traças e as pulgas, por exemplo, elas não voam. Esses insetos que voam somente na época do acasalamento, como os cupins e as formigas. Exemplos de insetos: abelha, barata, borboleta, libélula, besouro, mosca, gafanhoto, piolho. Eles habitam os mais diversos habitats, como solo, plantas, as nossas casas e até mesmo a água. É fácil reconhecer os insetos. Eles possuem 6 pernas, de 3 pares, 2 antenas, de 1 par, e a maioria possui asas e voa. Alguns insetos eles são muito benéficos aos seres humanos. Por exemplo, as abelhas elas produzem mel e participam da polinização das plantas, assim como as borboletas, os besouros, as joaninhas e etc. Alguns insetos, em sua busca natural por comida e abrigo, podem causar prejuízos aos seres humanos, como os gafanhotos, que podem se alimentar de lavouras, e os cupins, que se alimentam de madeira e podem destruir móveis, portas e janelas das casas. Outros insetos são predadores e se alimentam de outros animais. Já os piolhos, as pulgas e os mosquitos podem transmitir doenças, assim como as baratas, que são indicadores da presença de lixo e restos alimentares. Por viverem nesses ambientes, podem carregar em suas pernas bactérias, contaminando então o nosso alimento. Os insetos eles se reproduzem em grande quantidade e geralmente por meio de ovos. Alguns insetos também apresentam metamorfose, isto é, eles mudam sua forma física durante seu desenvolvimento. A borboleta é o maior exemplo disso. Ela é um inseto que realiza a metamorfose. Reparem no esquema ao lado. Então, gente, ela é uma larva que se transforma em pupa, que depois se transforma na borboleta adulta. E então nós temos a sequência da metamorfose da borboleta. Após a leitura dos textos, gente, façam as atividades de 3 a 5 e a atividade adicional 2. Por hoje é só, bons estudos e até a próxima aula!